Olá, aqui quem fala é Edson Evaristo, socializando com você, e hoje vamos fazer uma reflexão sobre os políticos que estamos elegendo, os políticos que estamos colocando em cargos importantes em câmaras municipais, assembleias legislativas, Câmara de Deputados, Senado, enfim, pelas casas legislativas brasileiras aí, no poder executivo também, prefeitos, governadores, presidente da República. Eu vejo que grande parte das pessoas ainda vota por motivos os mais diversos possíveis, menos o voto racional, o voto na proposta, o voto num projeto. As pessoas votam em pessoas por causa de time de futebol, votam por causa de religião, votam porque o líder da religião indicou aquele candidato. Enfim, as pessoas votam por motivos escusos e isso tem causado grandes problemas. A gente vê que muitas vezes as casas legislativas têm uma péssima qualidade de políticos. A gente está vendo agora na Câmara de Deputados e no Senado, eu nunca vi um nível tão baixo de politiqueiros. Eu nunca vi as casas legislativas, Senado e Câmara de Deputados, num nível tão baixo. Deputados ali andando armados, falando palavrões, fazendo gracinhas lá na tribuna, enfim, uma qualidade terrível. Gente ignorante, gente que não sabe nem o que está fazendo ali, a não ser disseminando ódio, mentiras, fake news. As pessoas estão ali fazendo o que o tipo de público delas se identificam, que é a mentira, é o ódio, o engodo, o engano, o desrespeito ao país, o desrespeito às instituições públicas. Muitas pessoas não estão votando num projeto, estão votando simplesmente por questões passionais. Elas não raciocinam, elas votam por ódio, elas votam porque odeia a esquerda, porque odeia a direita, porque odeia o partido tal, porque odeia o fulano, odeia o ciclano. Elas votam por questões passionais. E geralmente as pessoas que fazem isso, elas não têm uma profundidade de conhecimento ali naqueles temas que ela odeia ou que ela tem uma carga emocional envolvida ali. Por exemplo, as pessoas falam de comunismo. Eu já vi pessoas assim com medo do comunismo voltar ao Brasil, sendo que o Brasil nunca teve um regime comunista. Eu vi pessoas falando isso. Tenho medo do comunismo voltar. Quer dizer, nunca teve comunismo no Brasil. As pessoas não têm nem ideia do que seja o comunismo. Uma vez na internet eu comentei com um rapaz ali, ele estava falando de comunismo, e eu perguntei para ele, falei assim, mas você sabe o que é comunismo? Você já leu sobre Marx? Ele respondeu, se me der um livro de Marx, eu queimo. Nunca li, nem vou ler. Olha só. Quer dizer, ele está ali valorizando muito a ignorância dele. Ele está exaltando a própria ignorância. Porque até para criticar algo, nós devemos conhecer. Teve um outro uma vez, né? É bom, se percebe que é o mesmo espectro político aí, fascista que o Brasil adotou aí nos últimos anos, né? Ainda bem que estamos rompendo com isso, espero que esse rompimento se perdure aí e nunca mais volte essa anomalia política aí, desse fascismo, bolsonarismo, essas anomalias políticas aí. Mas a gente percebe que as pessoas valorizam muito a própria ignorância, valorizam muito o desconhecimento dela. Elas valorizam muito a crendice e substituem a crendice elas substituem o conhecimento pela crendice. Elas preferem acreditar ou desacreditar de algo em vez de conhecer. Ela prefere ali, ela prefere imaginar muitas vezes em vez de conhecer. Então a pessoa fica ali afogada na própria ignorância. Então a gente precisa refletir sobre o tipo de político que estamos elegendo, o tipo de político que estamos colocando aí
em cargos importantes, pessoas que vão nos representar. Quer dizer, para que eu vou querer um deputado federal que fica ameaçando as pessoas com arma na cintura na Câmara de Deputados? Ele está lá defendendo o quê? Ele está lá defendendo os interesses, geralmente, dele, ou de uma elite, aí que simplesmente não quer nem saber da grande maioria da população. Mas parte dessa população ajuda a eleger um político desse. O sujeito só falta falar, eu odeio o pobre. O pobre fala, puxa, eu vou votar nesse cara porque ele é sincero, vou votar nele. O sujeito fala, eu odeio o SUS, eu queria acabar com o SUS. Aí o sujeito pensa não, né? Ele conclui, né? Ah, eu uso o SUS, minha mãe usa o SUS, minha esposa usa o SUS, meus filhos usam o SUS. Ah, eu vou votar nesse cara aí que quer acabar com o SUS. Quer dizer, as pessoas não raciocinam adequadamente. Depois falta remédio lá na UBS, falta profissionais de saúde, o sistema de saúde não funciona. Aí ele quer bater lá no auxiliar de enfermagem, quer bater no médico, porque o serviço não funciona. Mas o dedinho podre dele lá na urna, que faz muita caca, porque o cérebro dele não pensa direito, não raciocina, isso ele não conta. Mas muitas vezes o profissional de saúde que está lá se esfolando para trabalhar, atendendo centenas de pessoas por hora, porque a demanda é muito alta e o sistema está desorganizado. Isso não, a culpa é do profissional. Quer dizer, ele não culpa, claro, né, que uma pessoa que vota nesse tipo de politiqueiro, ela não vai ter esse tipo de consciência. Então, a gente precisa raciocinar pelo tipo de voto, a gente precisa votar num projeto, a gente precisa votar num projeto. Eu vi muitas pessoas, aqui em Guarulhos, por exemplo, eu vi muitas pessoas dizendo, eu não vou votar, não voto no PT, não voto no PT. Então votaram para a continuidade da atual gestão municipal. Estamos em 22 de outubro de 2023, o dia que esse vídeo está sendo gravado. Quer dizer, então a pessoa votou na atual gestão. Depois vinha reclamar para mim, olha, a praça aqui está ruim, o que a gente poderia fazer? Eu fazia questão de falar para ela, eu falei assim, você deveria estar contente com a praça, porque essa praça já está assim faz muitos anos, que está assim, sem manutenção, o parquinho das crianças está caindo aos pedaços e você votou na pessoa que está mantendo as coisas desse jeito. Então você deveria estar contente aí com a situação do parquinho que você está ajudando a manter. Eu fazia questão de lembrar a pessoa. Não é uma forma de me vingar, uma forma de pisotear a pessoa, de debochar da pessoa, mas é uma forma da pessoa cair na real. A pessoa cair na real. Porque as pessoas vivem na crendice dela, na imaginação dela. Então eu falo isso mesmo para a pessoa cair na real. As pessoas votam ali, votam usando o fígado, e esquece o cérebro, usa o fígado, e usa outras partes do corpo aí para votar, sei lá o que, mas que não é o cérebro, e acabam sendo prejudicadas. Eu já vi também gente aí que votou em político que odeia o SUS, que quer acabar com o SUS, e a mãe dele lá precisando de um certo medicamento, não encontrava, nem na farmácia de alto custo, ele tinha que ir lá em outra cidade buscar esse remédio, e eu fiz questão de lembrá-lo disso. Eu fiz questão, falei assim, você ajudou a manter isso aí. Você ajudou a manter isso aí. Você não dizia que não queria votar no partido tal, no candidato tal, por ele ser do partido tal? Então, sendo que esse mesmo partido já fez uma boa gestão aqui na cidade. Mas cada um, cada um faz aí a besteira que quer. As pessoas são livres até para fazerem besteiras. Então vamos lá. Vamos para esse vídeo aqui. Aqui nessa foto aqui é o Netanyahu, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, primeiro-ministro da direita israelense. Aqui ao fundo está a foto da faixa de Gaza, que ele vem atacando de forma indiscriminada, por sinal, de forma desproporcional, sem nenhum respeito pela população civil.
Mesmo Israel tendo um exército moderno, um exército muito bem treinado, Israel ter tecnologia, Israel é uma referência em tecnologia aí de espionagem, enfim, Israel é um país formidável, é um país aí que é muito bem organizado, mas tem sérios problemas, principalmente porque ocupa territórios ali que não são deles, inclusive há resoluções da ONU exigindo que Israel abandone esses territórios que são dos palestinos, mas Israel ainda mantém esses territórios e vive em conflitos ali, armados, muitas vezes armados, justamente porque Israel não reconhece esses outros povos, esses outros territórios como sendo dos palestinos. E, consequentemente, muitos grupos armados e até mesmo países não reconhecem Israel como um país. Sendo que dá para ter uma coexistência pacífica ali, não tenha dúvida. Israel precisa existir, os israelenses precisam existir, bem como os palestinos também precisam existir. Mas, independente dessa questão, Benjamin Netanyahu é atual primeiro-ministro direitista de direita de Israel, e que ele foi homenageado recentemente pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, que concedeu ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, do PP, e publicada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira, 16. Aqui embaixo estão os créditos, né, da Gazeta do Povo. Vamos lá, continua aí. Benjamin Netanyahu destacou-se como líder de destaque, desempenhando papel fundamental no fortalecimento dos laços entre Israel e o Brasil. Sua visão e comprometimento foram fundamentais para o estabelecimento de parcerias significativas que transcendem fronteiras geográficas, diz um trecho da justificativa do projeto apresentado pelo parlamentar. A proposta foi protocolada no dia 10 de outubro, quando a guerra deflagrada pelo grupo terrorista Hamas contra Israel completava 4 dias. Embaixo, novamente, os créditos. Então, vamos lá. Aqui ele fala o título de cidadão honorário pelos relevantes serviços prestados ao Estado. Qual foi o serviço que Benjamin Netanyahu prestou ao Estado de Rondônia? Absolutamente nenhum. Eu acredito até que Benjamin Netanyahu nem saiba onde está Rondônia. Nem fica, não sabe nem o que é Rondônia, nem onde fica Rondônia. Falar que Benjamin Netanyahu prestou serviços ao Estado é chamar o povo de Rondônia de imbecil, é chamar o povo de Rondônia de idiota. E isso aí é mero puxa-saquismo ao Benjamin Netanyahu. O brasileiro, principalmente a direita brasileira, ela é essencialmente antinacional. A direita brasileira se veste de verde e amarelo para entregar o país aos interesses estrangeiros. A direita brasileira é aquele tipo de patriota que se enrola na bandeira brasileira, mas ele sonharia nascer em Miami, né? Ter nascido em Miami. Então, a direita brasileira é essencialmente antinacional. Tanto que é comum na política de direita aí a entrega do patrimônio nacional, setores estratégicos da economia, são sempre entregues aos interesses estrangeiros. Historicamente, a gente vê isso, né, que a direita se notabiliza por uma submissão aos interesses estrangeiros. O governo passado, por exemplo, do ex-presidente Bolsonaro, era notoriamente assim submisso ao ponto do ridículo mesmo aos Estados Unidos, principalmente quando o presidente Trump ainda governava o país. Uma forma ridícula. Chegou ao ponto de não querer abastecer navios iranianos aqui que tinham comprado produtos de brasileiros, não queria abastecer os navios para não desagradar os Estados Unidos. Era uma submissão ridícula. Enquanto o atual presidente Lula, fala de igual para igual com qualquer líder no mundo. Qualquer líder no mundo. O presidente Bolsonaro ia lá convidar Estados Unidos para instalar base militar no Brasil, para explorar o Amazonas.
quer dizer, colocando o brasileiro como segunda classe mesmo. Chegou a não exigir reciprocidade dos americanos em exigir vistos de brasileiros, quer dizer, para o estadunidense entrar no Brasil, ele não precisava de visto, mas para brasileiro entrar nos Estados Unidos, precisava de visto. Então, assim, a direita se notabiliza por não ter absolutamente nenhum apreço pelo Brasil. Nenhum apreço pelo Brasil. A direita latino-americana é assim, né? Sempre submissa aos interesses estrangeiros, sempre submissa aos interesses dos Estados Unidos, e a direita brasileira não é diferente. Então, isso aqui é mera puxa-saquismo. E agora no Brasil tem esse fenômeno também, além dos Estados Unidos, o puxa-saquismo vai para Israel também. O Brasil sempre teve excelentes relações com Israel, tanto em governos de direita como de esquerda, e assim deve permanecer. O Brasil deve ter relações boas, relações diplomáticas, relações comerciais com todos os povos. O Brasil sempre teve um excelente relacionamento com Israel. Compra e venda de vários produtos. Então, enfim, quanto a isso, sem problema nenhum. Então, por esse raciocínio, o Brasil deveria homenagear, todos os estados brasileiros deveriam homenagear todos os chefes de estado do mundo. E isso não precisa disso. Não precisa disso. Então, isso aqui é mero puxa-saquismo. É para isso que é para isso que você votou em um determinado político, um deputado estadual, você vota para ele ficar homenageando o líder estrangeiro? Você vota num deputado para ele ficar fazendo coisas inúteis, ou você vota ele para ele fazer ou propor projetos de lei adequados? Nada contra homenagear pessoas. Eu acho que muitas vezes há pessoas que têm sim o merecimento de serem homenageadas por câmaras de vereadores, assembleias legislativas, nada contra isso. Mas a gente tem que ver qual tipo de serviços relevantes essa pessoa prestou à comunidade, ao Estado, ao país, enfim, aquelas comunidades envolvidas. O deputado estadual, que fez esse projeto, ele justificou, ele até pediu para cancelar tudo, tal, mas ele justificou, ele disse que esse texto foi elaborado antes do conflito. Ok, né? Ele percebeu ali, né, que as críticas eram válidas e voltou atrás. Tudo bem, sem problemas nenhum. Não estou dizendo que esse político, que o delegado Lucas Torres, ninguém deve votar nele, não é isso, né? Eu acredito que ele deva repensar um pouco sobre os seus projetos, bem como nós devemos ter sempre em vista que projetos de lei devem beneficiar a população. Devemos sim homenagear pessoas, como estava dizendo há pouco, quando essas pessoas têm uma importância histórica. A gente tem que construir um imaginário do nosso povo partindo de pessoas que fazem a nossa cultura, que ajudam a construir a nossa cultura, a nossa nacionalidade, a nossa nação. E não é o caso de Benjamin Netanyahu, que nada tem a ver com o nosso país. Nada tem a ver com o nosso país. Nós temos muitos judeus no Brasil, muitas famílias de origem judaica, e muitas dessas pessoas, inclusive alguns que eu conheço, não se sentem nem um pouco representados por Benjamin Netanyahu. Inclusive, são contra esses ataques indiscriminados de Israel na faixa de Gaza. Muitos judeus que eu conheço muitos, acho que todos, são favoráveis à criação de um Estado palestino imediatamente. Imediatamente. Eles são contra essa política de ocupação que Israel faz. Quer dizer, então é totalmente contra esses governos de direita que hoje governam Israel. Mas a questão é essa, né? O que eu queria dizer é isso, é para a gente refletir um pouco, os políticos precisam refletir um pouco sobre as suas propostas aí, sobre os seus projetos de lei, bem como a população precisa refletir sempre sobre o seu voto, A gente sempre propor ali que assim, sempre discutir o nosso voto,
o próprio voto, sempre verificar o que esse político está propondo, quais as propostas dele, o que ele pensa sobre isso, o que ele pensa sobre aquilo, e se ele pensa em transformar a visão dele em projeto de lei, em lei. Porque tem essa diferença, né? A pessoa, ela pode, o político, ele pode ter um posicionamento, mas não necessariamente ele vai transformar aquilo em política pública, porque ele sabe que muitas pessoas são contra aquilo. Então ele pode, não necessariamente, ele pode pensar de uma forma e, na verdade, então é isso, gente. Queria fazer essa reflexão com vocês. Um grande abraço a todos e até breve.